Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes. Que a tarde de vocês possam ser uma tarde abençoada no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus possa te tocar nesta tarde, te dando graça, te dando paz, te dando saúde. Que Deus possa intervir neste problema que você está enfrentando nesta tarde ou nesta noite desta quarta-feira. Não sei que momento que você vai estar nos assistindo, mas que a presença de Deus, que a mão de Deus possa te tocar nesse dia e te dar vitória. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Estamos aqui já nesta quarta-feira, 10 de maio de 2023, agradecidos ao Senhor porque Deus tem cuidado de nós. Estamos aqui na confiança, na esperança, na expectativa da nossa vitória. E ela vem no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que tem esperado no Senhor, que tem confiado no Senhor, descansa. Deus está agindo em seu favor. A sua vitória, a sua bênção vai chegar no nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês aqui uma passagem aqui no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. Muito interessante esta passagem, que nós podemos tirar várias lições para o nosso dia a dia. Aqui nos diz que, no título do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, diz assim que Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. Então, naquele tempo, naqueles dias, o rei Herodes, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O versículo 2 diz: e matou a espada Tiago, irmão de João. Aqui nós vemos um dos discípulos do Senhor sendo morto à espada por perseguição religiosa naquela época. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que era os dias dos asmos. Então aqui mandou esse rei que matou Tiago, irmão de João, dos discípulos de Jesus, também mandou prender a Pedro. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então era dia da Páscoa, dos pães asmos, semana da Páscoa, e ele não quis apresentar ao povo, mas ele pretendia, depois que passasse a Páscoa, apresentar Pedro, que era um dos líderes da igreja, ao povo judeu. Com certeza a intenção era que Pedro fosse morto, ele queria matar a Pedro. Mas a Bíblia nos diz que Pedro, no versículo 5, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha só o que a igreja fazia em favor de Pedro, no versículo 5. Pedro era guardado na prisão, ou seja, estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava pela vida de Pedro, para que Deus pudesse intervir, fazer um milagre, tirar Pedro daquela situação, mudar aquele quadro que Pedro estava vivendo. A igreja fazia oração contínua em favor de Pedro. E olha o resultado, no versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Bem guardado, porque que se os guardas falhassem, se Pedro escapasse, eles poderiam ser mortos. Então eles guardavam com toda diligência, a ponto, diz aqui a palavra que Pedro, olha só, e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, entre 2 soldados e preso entre 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, bem guardado Pedro, mas ali nós vamos ver agora como Deus ouve as nossas orações. O que me chama a atenção, irmãos, Pedro, olha só, preso, naquela masmorra, naquela cela escura, bem guardado, sem expectativa nenhuma.
Mas o que me chama atenção, a Bíblia nos diz que Pedro estava dormindo entre dois soldados. Irmãos, ele já naquela mesma noite, naquele mesmo dia, ele seria tirado ali da prisão e ser apresentado ao povo, possivelmente seria morto, como o Tiago foi morto à espada, um dos discípulos. E ali Pedro também estava na mesma sentença, ele só não foi morto antes, lógico, por provisão de Deus, e era por causa da semana da Páscoa, né? Dos pães asmos, ou semana da Páscoa. Então, o rei preferiu guardar ali para depois da Páscoa apresentar Pedro. E assim ele pretendia fazer. E Pedro, sabendo que a sentença dele seria a morte, que mesmo ele naquela situação, dentro daquela masmorra, dentro daquela prisão, e com certeza seria morto, a Bíblia nos diz que Pedro dormia. Estava dormindo, estava tranquilo. Isso aqui nos ensina muito, irmãos. Mesmo ele já estando sentenciado na mente dele à morte, ele sabia que não tinha escape, cheio de soldados ali o guardando, mesmo assim ele dormia tranquilo. Nós vamos ver aqui, ó, no versículo 6, interessante, no 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, porque era escuro, irmão, não é como hoje. Era escuro aquele lugar. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Interessante que, como eu estava dizendo, Pedro preso por causa do evangelho, por causa da perseguição do rei Herodes. E ele já tinha matado a Tiago. Agora Pedro estava preso para ser apresentado ao povo, possivelmente para ser morto. Mas a igreja, a Bíblia nos diz no versículo do capítulo 12, no versículo 5, mas a igreja, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, Deus ouve as orações dos santos. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve os nossos clamores. Aqui a igreja orava por Pedro, Pedro sentenciado, preso. Só um milagre poderia tirar ele dessa situação. E aconteceu um milagre. Deus enviou do alto céu um anjo. E esse anjo vai lá, chega Pedro dormindo, que o anjo teve de acordar ele. Olha a preocupação de Pedro. O servo de Deus, a serva de Deus, ele descansa no Senhor. É difícil, mas ponha no lugar de Pedro. A situação dele era fácil, sabendo que no outro dia poderia morrer. E ele dormia tranquilo, porque ele confiava que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele tinha a convicção, se acontecesse dele ser morto ali diante do povo, os judeus matassem e condenassem ele à morte, ele sabia que a vida dele estaria com Deus, ele estaria com Deus. É a tranquilidade que nós precisamos ter, irmãos. Pedro estava numa situação fácil? De jeito nenhum. Numa masmorra fedida, numa cela suja, guardada ali com 16 soldados, irmãos. Mas ele estava o quê? Dormindo. Tranquilo, nós não vemos ele desesperado, descabelado, ansioso, com medo, temendo, não. Ele descansava, estava dormindo. A minha vida está nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. É assim, irmãos. Então precisamos aprender isso, que a oração tem muito em seus efeitos. A oração pode muito em seus efeitos. A igreja orava em favor de Pedro. E Deus ouviu a oração da igreja. E Pedro também não estava apavorado, estava tranquilo, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Precisamos aprender isso, irmãos, orar e descansar e dormir. As aflições, né? As notícias ruins que nós recebemos diariamente não pode tirar a nossa paz. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas não entendem que a vida delas está nas mãos de Deus, irmãos.
E Deus faz a vontade dele. Nem sempre Deus vai fazer a nossa. Porque nós vamos ver que Pedro aqui, o Senhor deu livramento para ele. Mas mais lá na frente, ele foi, segundo a tradição, que ele foi crucificado de ponta cabeça, glorificando a Deus. Ele é a ponto dele dizer: eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor, que foi Jesus. Pode me crucificar, mas de ponta cabeça. Segundo a tradição, ele foi morto desta forma. Aí Deus não livrou, ele já tinha cumprido o ministério dele. Ele sabia que a morte ia levar ele para mais perto do seu Senhor. Por isso que eu sempre falo, nós não podemos estar presos somente nesta vida aqui que nós temos, essa vida curtinha. Mas nós devemos estar esperando, almejando a vida eterna. Pastor, você está ensinando que nós devemos almejar morrer? Não. Nós devemos almejar encontrar com o Senhor, ou na vida ou na morte. Ou Jesus arrebata a igreja, ou nós partimos ao encontro dele. De um jeito ou do outro, nós devemos ter tranquilidade, saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor e a vida eterna que está por vir vai ser muito melhor do que esta vida. Então muitos não entendem isso. Pedro entendia a ponto de ele estar preso e naquela mesma noite ele ia ser, de manhã, ia ser entregue aos judeus ali para fazer o que quiserem com ele, mas ele estava dormindo em paz, tranquilo, dormiu, que o anjo precisou despertar ele. Ele estava tão cochilando que ele estava saindo ali da prisão e ele achava que era uma visão, tão dormindo que ele estava. Ele não estava desesperado, ele não estava ali ansioso, ele não estava com crises de ansiedade, ele estava tranquilo, a minha vida está nas mãos de Deus. Precisamos entender isso, irmãos. Porque muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão com crises existenciais porque elas não entendem o que Deus tem para a nossa vida. E a vontade de Deus talvez não é a mesma vontade nossa. Talvez nós oramos por uma pessoa, né? E a vontade de Deus é levar aquela pessoa ao encontro dela. É levar aquela pessoa ao céu. E muitas das vezes nós não queremos. Então por isso que é muito importante nós orarmos e dizer a Deus: seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, irmãos, é melhor do que a nossa. Ele é soberano, ele é Deus. E ele não quer, né, que nós fiquemos sofrendo, presos em tantas coisas nesta vida que nos causa tanto sofrimento. Mas precisamos, irmãos, viver por fé, andar por fé, confiar no Senhor. Se ele nos livrar, ele é Deus. Se ele permitir uma prova na nossa vida, ele é Deus do mesmo jeito. Com vida, na vida ou na morte, eu sou do Senhor. A morte não pode me separar de Deus. Ela vai me levar para perto de Deus. É difícil entender isso? É difícil nós processarmos isso? É difícil. Mas quando temos confiança em Deus e temos a certeza que a nossa vida está nas mãos de Deus, nós agimos como Pedro. É fácil? Preso? Naquele mesmo dia ele poderia ser morto? Estava guardado para isso. Com certeza ele ia ser morto. Mas ele estava dormindo tranquilo. Dormindo tranquilo. Eu lembro também daquela passagem de Paulo e Silas quando foram presos. O que eles fizeram? Oravam e louvavam a Deus. Olha só que tranquilidade. Preso numa masmorra, numa situação difícil, né? Já tinham apanhado, né? E chegou a meia-noite, eles oravam e louvavam a Deus. De repente, Deus manda um terremoto. E ali nós sabemos que eles foram tirados ali daquela prisão. Mas os servos do Senhor, mesmo abatidos, não questionaram: eu sou teu servo, eu estou aqui nessa cadeia meia-noite, estou aqui tudo machucado, cheio de vergonha nas costas, tudo dolorido, e aqui nessa masmorra. Eu não vejo eles fazerem isso.
Eu não vejo eles reclamarem. Mas a Bíblia nos diz que eles oravam e louvavam a Deus. E de repente veio um terremoto naquela prisão e eles foram libertos. Irmãos, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro servo e serva de Deus, ela não teme a morte. Não teme. Ela diz: a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. Mesmo nas situações adversas, esta pessoa, ela continua confiante no seu Deus. Porque a nossa vida plena não é aqui, a nossa vida plena é na glória. Bem-aventurados, irmãos, aqueles que partiram no Senhor. Precisamos entender isso. Estão melhor do que nós. Aqueles que partiram para a eternidade com o Senhor estão melhor do que nós. Para nós é difícil processar e entender isso, mas é uma realidade. Precisamos, eu estou usando esses dois textos que eu falei desses três servos do Senhor que foram presos e pela madrugada, pela noite ali, no caso de Silas e Paulo, louvavam o Senhor. Pedro estava tão tranquilo que dormia. Estava dormindo tranquilo. E quantas pessoas nos dias de hoje, eles perdem a noite de sono, não dormem, sofrem com tantos problemas, tanta ansiedade, preocupação, com coisa bem mais simples. Aqui, irmãos, Pedro seria morto. Imagina eu preso hoje, à noite, preso ali, sabendo que amanhã eu iria morrer. Será que eu tinha condições de dormir tranquilo e confiar no Senhor? Então, isso é uma pergunta que eu faço para nós. E muitas das vezes, por causa de coisas bem menores, estamos ansiosos, não dormindo, estamos desesperados. Precisamos acalmar o nosso coração, irmãos, e confiar no Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A sua vida, a sua casa, a sua família está nas mãos do Senhor. Confia desse jeito. Continue orando, como a igreja fazia oração contínua a Deus em favor de Pedro. A igreja fazia oração contínua a Pedro. Então devemos orar continuamente. E aceitar, irmãos, a vontade do Senhor. É uma coisa que precisamos aprender. Aceitar a vontade do Senhor, que é muito melhor do que a nossa. Mesmo que aos nossos olhos pareça que é ruim, mas Deus sabe o que faz. Um dia vamos entender tudo os porquê. Talvez temos tantos porquê, por que fez isso, por que aconteceu isso, por que aquela pessoa morreu, por que aquela pessoa foi tão cedo. Um dia vamos entender isso. Hoje não entendemos, mas o Deus nos chama para confiar nele. É um desafio diário para nós. Confiar e descansar no Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não fique desesperado. Não perca noite de sonos com preocupações. Descansa no Senhor. Tenha paz. Tenha alegria dos céus. Tem pessoas que a vida é triste, irmãos. Quantas pessoas a vida dela é triste, irmãos. Você não vê a pessoa sorrindo em momento nenhum. É uma tristeza, uma reclamação. Você conversa com a pessoa, você sai pior. Se você não tiver o Espírito Santo para te dar graça, você sai dali até doente. Tanta coisa ruim que a pessoa não vê nada de bom. Irmãos, precisamos vencer isso. Não é fingir, mas precisamos receber a alegria do Senhor para descansarmos no meio das tribulações. Isso é cristianismo. Quantas pessoas estão sofrendo? As doenças, além das doenças físicas, as doenças emocionais estão imperando aí na vida das pessoas. Precisamos de cura da nossa alma, para o nosso físico, para o nosso espírito. E só Jesus pode nos dar. Só Ele. Amém? Então, descansa no Senhor nessa tarde. Confia nele. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele.
e Ele tudo fará. Para de sofrer, irmão. Para de sofrer, irmão. Você tem um Deus grande. Você tem um Deus que cuida de você na vida ou na morte. Ele cuida de você. Você não está perdido. Você não está aí, né, a ver navios. Não, a sua vida é cuidada por Deus. Ele cuida de nós, irmãos. Precisamos confiar nele. Porque sofremos menos. Sofremos menos. Deus, o Espírito Santo, quer que vocês parem de sofrer nessa tarde. O Espírito Santo de Deus quer que você pare de sofrer nessa tarde. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Essa vida que o Senhor nos dá aqui na terra, vamos ser felizes. Vamos nos alegrar. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, na nossa família. Eu sei que tem situações terríveis. Eu recebo os pedidos de oração. Eu leio aqui, eu oro pelos irmãos. Eu tenho feito isso. Mas eu vou contar, não é segredo, eu vou contar uma verdade para vocês. Eu também passo. Eu passo por adversidade como você. Eu tenho problemas como você. Eu não posso passar uma imagem aqui de super-homem. Não, tenho. Mas eu venço confiando no Senhor. Eu venço os meus problemas pela graça de Deus e ajudo muitas pessoas. Eu preciso estar bem para me poder ajudar. Porque se eu estiver mal, como que eu vou ajudar? Ajudar. Mas Deus nos dá graça. Eu aprendo no meio das tribulações, no meio das lutas. O Senhor nos dá força. Quando nós pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes. Porque nesse momento estamos na dependência de Deus 100%. É o que eu faço. Eu dependo de Deus 100%. E a minha alegria vem do Senhor. Aprenda. Eu aprendi, irmãos. Eu aprendi, eu queria resolver todos os problemas do meu jeito, com a minha força, eu vi que não adianta, não consigo. Aí o que eu fiz? Passei a confiar no Senhor e fazer igual Pedro. O soldado está ali me guardando, planejando para levar para morrer. Eu estou dormindo tranquilo. Minha vida está na mão de Deus. É Ele que cuida de mim. É Ele que cuida. É assim que devemos agir diante das dificuldades. Como Daniel foi lançado na cova do leão, deve ter até dormido ali junto com os leões. Porque ele sabia no Deus que ele cria. E se morresse, ele estaria com Deus. A vida nossa não termina aqui, não. Se você crê em Jesus, se você obedece a palavra dele, irmão, fica tranquilo. Agora, se a sua vida não está certa diante de Deus, procura acertar. Arrependa-se. Abandona o pecado, a mentira, o vício. Abandona a vida errada e a conserta com Deus e fica tranquilo. É Deus que cuida de nós. Sabemos que aqui mais cedo ou mais tarde vamos partir. O importante é estar bem com Deus. O importante é estar bem com o Senhor. É isso que é o importante na nossa vida. Agora tem pessoa que vive só pensando nas coisas daqui. Muda o seu pensamento. O seu corpo está na terra, mas a sua cabeça deve estar no céu. Isso que devemos viver nesse mundo desse jeito. Então, tantos desafios que tem para ir, tanta notícia ruim que temos recebido. Ah, pastor, você não está preocupado de jeito nenhum. Ah, mas você tem filhos, como vai ser o futuro dos seus filhos? Está nas mãos de Deus. Se Ele cuida de mim, Ele vai cuidar dos meus filhos, das minhas filhas. E eu não vou ficar preocupado, não. Eu vou caminhar, descansar e confiar no Senhor. E levar você também a ter esse estilo de vida para você sofrer menos. Pega menos problema, irmãos. Tem pessoa que tem os problemas dela, ainda pega de todo mundo. Irmãos, descansa no Senhor. Aqui eu ajudo, eu oro. Eu sofro com os irmãos, choro com os irmãos, alegro com os irmãos, mas eu não deixo que isso tire a minha paz. Atendemos os irmãos aqui como se fosse eu. Né? Eu choro com os irmãos, eu intercedo pelos irmãos, alegro com os testemunhos, mas eu não deixo problema nenhum tirar a minha paz. Porque se eu tiver sem paz, eu não vou ter cabeça, né, para orientar os irmãos, para orar para os irmãos, para pregar a palavra para os irmãos. Então eu preciso estar em paz. E esta paz, irmãos, vem do céu, não é do dinheiro, porque eu não tenho dinheiro
para dar um sossego na vida, não. Eu tenho o suficiente que Deus tem me dado para nos alimentar, para nos sustentar, Deus tem nos dado. Né? E nós estamos aqui fazendo a obra com sinceridade e amor. É pela fé. Não peço dinheiro para ninguém, não peço dinheiro para ninguém. Mas Deus toca no coração de muitas pessoas e nos ajuda. Eu aprendi a viver pela fé, até nisso. Eu não peço, pode ver que eu não peço. Irmão, me ajuda, vamos fazer uma campanha, manda um envelope. Não. O que eu recebi de graça, eu dou de graça. Mas Deus cuida, por quê? Deus toca no coração dos irmãos e os irmãos nos ajudam. É assim que funciona. Eu não preciso pedir, porque Deus sabe da minha necessidade. É assim que funciona, é confiança, é descansar em Deus. Se ele cuida dos corvos, se ele cuida até das plantas, ele não vai cuidar de mim? Não vai cuidar de você? Com certeza, irmãos. Mas ele quer que nós confiamos nele. É viver pela fé. Não vou ficar preocupado que eu vou comer amanhã, não. Não vou ficar preocupado com o que eu vou vestir amanhã, não. Está tudo na mão de Deus. Tenho certeza que ele não vai me deixar nem pelado e nem passar fome. Às vezes não temos tudo que queremos. Mas o que é necessário, Deus nos dá. Amém? Então vamos descansar no Senhor, vamos confiar. Vamos ter paz. Te convido nessa tarde. Vamos ter paz. Amém? Então a sua paz vem do céu. Vem do céu. Falando em oração, está aqui o caderno de oração. Você pode enviar os seus pedidos. E vamos estar intercedendo em favor da sua vida, em favor de todos os seus pedidos. Aí, ó, tá tudo anotado aqui. E vamos estar te ajudando em oração. As nossas orações não substituem as suas. Você também deve orar. Quando você ora, você sente paz. Quando você ora, você tem intimidade com Deus. O segredo é esse. O meu segredo é esse, é oração. Quando estamos orando, estamos alcançando intimidade. Quando estamos orando, Deus está nos dando paz. Quando nós estamos orando, Deus está entrando com providência. Nem sempre Deus faz tudo que pedimos. Porque Ele sabe o que é melhor. Ele é soberano. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Precisamos crer assim, não ficar emburrado com Deus. Porque, Deus não fez, não resolveu o meu problema. Ixi, eu vou desistir. Irmãos, fique em paz. Continue servindo a Deus. Né? Se você não conquistar nada nesta vida, se você conquistar a vida eterna, se você entrar no céu, você já conquistou a maior riqueza da sua vida. Entendeu? Se você não conquistar nem uma carriola aqui nesse mundo, um carrinho de mão, que os pedreiros usam para carregar tijolo. Se você não conseguir conquistar nem um carrinho desse, mas se você conquistar a salvação, irmãos, através da fé em Jesus, se você entrar no céu, você alcançou a maior riqueza que um homem pode ter. Que nem esses milionários têm. Se eles não creem em Jesus, eles não têm essa parte da vida eterna. Vão ter uma parte de perdição eterna. Então, irmãos, se alegra, acalma o seu coração e confia no seu Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde, Senhor, desta quarta-feira, 10 de maio de 2023. Eu agradeço, Senhor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Senhor, trouxe uma palavra aos nossos ouvintes nesta tarde, chamando eles para descansar no Senhor. Usei o exemplo de Silas, Paulo ali na prisão, de Pedro também na prisão. Teus servos, no meio daquela adversidade, Paulo e Silas cantavam hinos e oravam a Deus e cantavam hinos. Pedro, no meio daquela adversidade, dormia tranquilo. Dormia tranquilo, que o anjo teve dificuldade de acordar ele. Senhor, nos ajuda a ter paz. Nos ajuda a confiar em Ti. O mundo é desafiador, temos muitos problemas, mas nos ajuda a confiar, nos ajuda a viver, meu Deus, um milagre a cada dia na nossa vida. Alcança os nossos ouvintes nesta tarde, Pai, que estão sobrecarregados, depressivos, angustiados, preocupados. Meu Pai, no nome de Jesus, visita vidas nesta tarde.
Aqueles que estão enfermos, cura as enfermidades, Pai. Tira toda dor, todo mal nesta tarde. Dá paz para os nossos ouvintes. Dá graça para eles vencerem adversidades tranquilo. Meu Deus, no nome de Jesus, que possamos descansar em Ti, Pai. Confiar em Ti, Pai. Entregar todos os nossos problemas nas Tuas mãos e descansar em Ti. Visita cada pedido que está aqui neste caderno, Pai. Entra, Senhor, com providência na vida desses irmãos. Meu Pai, dá paz, dá bonança, Pai, na vida destas pessoas. Meu Pai, aonde tiver uma enfermidade, cura nesta tarde, toda dor desapareça. Enfermidade saia no nome de Jesus. Mal saia. Angústia saia. Pensamento de morte saia. Todo mal saia nesta tarde. Abençoa as famílias, os lares, Pai. Abençoa a vida financeira dos nossos ouvintes, prospera. Abre portas aonde não tem porta. Faz milagres, meu Pai. Toca nessa pessoa que está aflita nesta tarde. Tira toda aflição, dá paz para ela, Senhor. No nome de Jesus eu lhe peço e te agradeço, Pai, pelos milagres feitos nesta tarde, através da Tua palavra e através desta oração. Pai, fica conosco, manifesta a Tua glória na vida dos nossos ouvintes. Essa é a oração que eu faço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Toma posse. Ah, pastor, o senhor fez uma oração curtinha. Toma posse. Não é de muito falar. Basta você crer. Basta você crer. O milagre vai acontecer. Já está acontecendo na sua vida. Não é pelo tamanho da oração, por palavras bonitas que Deus age, não. É pela fé. Tenha fé e seja curado, abençoado nesta tarde. Toma posse dessa mensagem e compartilhe com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra. Envie aí para pessoas que você conhece. Envia, nos ajude a fazer a obra. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E, se Deus permitir, às meia-noite eu estarei aqui orando pelos pedidos. Pode enviar os seus pedidos e vamos estar anotando no caderno e eu vou estar intercedendo. Amém? Deus abençoe a todos, ótima tarde, uma ótima semana. Ficam aí com mais um testemunho e até a meia-noite, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus, presbítero Eurípides, irmã Débora. Estou aqui nesta tarde, gravando esse áudio para contar mais uma bênção que eu tenho recebido, do Senhor Jesus, através, das nossas orações, Tenho orado com vocês já tem anos, tenho recebido muitas bênçãos, já gravei áudio contando, e essa agora que eu quero contar, eu nem pedi assim, escrito não, mas é uma bênção que quando o Senhor vai orar, o Senhor ora pelas pessoas que estão tirando carteira, CNH, de habilitação. E aí toda vez que o Senhor orava, eu apresentava a minha sobrinha e o meu sobrinho que estão tirando a carteira, fazendo as aulas. E aí, meu sobrinho ainda não fez a prova, mas a minha sobrinha fez a prova essa semana e passou nas duas, na de moto e na de carro. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo ainda aprovou ela ainda, antes dela fazer a prova, acho que 3 dias antes, ela sofreu um acidente de moto, machucou o joelho, quase não podia dobrar o joelho, mas mesmo assim o Senhor deu a vitória. Meu nome é Edu Virges, eu moro em Aracruz, Espírito Santo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.